Augusto tinha uma casa grande, dinheiro guardado e uma família que todos na cidade admiravam. Até o dia em que ele disse ao próprio filho: "Se você não aceita minhas regras, pode sair desta casa." Daniel saiu. Meses depois, Augusto perderia todo o dinheiro que levou 40 anos para juntar, mas descobriria que o dinheiro perdido não era sua maior tragédia. Sua maior perda já tinha acontecido naquela noite, quando seu filho fechou a porta e foi embora. Existe uma coisa que muitos pais só entendem quando envelhecem. Ter autoridade dentro de uma família não significa ter o direito de controlar a vida de todos. Às vezes, confundimos respeito com medo. Confundimos obediência com amor. E acreditamos que, porque construímos uma casa, também podemos decidir como todos devem viver dentro dela. Augusto Ribeiro levou muitos anos para descobrir que estava cometendo exatamente esse erro. E quando finalmente percebeu, já havia perdido o filho, a confiança da família e quase tudo aquilo que acreditava possuir. Esta é a história de um homem que precisou perder sua fortuna para descobrir que o maior patrimônio de sua vida nunca esteve no banco. Estava sentado ao redor da mesa de sua própria casa. No pequeno município de Vale do Cedro, no interior de Minas Gerais, havia uma casa que todos conheciam. Ficava no final de uma rua tranquila, cercada por árvores antigas, flores bem cuidadas e um grande quintal onde uma mangueira fazia sombra durante quase todo o dia. A casa pertencia a Augusto Ribeiro. Aos 64 anos, Augusto era conhecido como um homem trabalhador. Durante quase 4 décadas, havia trabalhado com madeira. Fazia portas, mesas, armários, janelas. Móveis simples que acabavam espalhados pelas casas de toda a região. Não era rico, mas havia conseguido construir uma vida confortável. Tinha uma casa própria, algumas economias, um pequeno terreno. E, acima de tudo, uma família. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Os vizinhos costumavam dizer: "A família Ribeiro é uma família de respeito." Aos domingos, era comum ver Augusto sentado na varanda ao lado da esposa, Beatriz. O filho Daniel também morava ali com a esposa, Camila, e a pequena Clara. Por fora, tudo parecia perfeito. Mas havia uma coisa que os vizinhos não conheciam. Naquela casa, quase ninguém discutia. Não porque todos concordassem, mas porque todos tinham aprendido a ficar em silêncio. Augusto acreditava que uma família precisava de disciplina. E, para ele, disciplina significava uma coisa muito simples. O pai decidia, os outros obedeciam. Sem perguntas, sem discussões, sem contestação. Durante muitos anos, Beatriz aprenderá a evitar qualquer assunto que pudesse provocar uma discussão. Daniel também. Desde pequeno, ele ouvirá do pai: "Enquanto você estiver sob o meu teto, vai respeitar minhas regras." Daniel cresceu, casou-se, tornou-se pai. Mas continuou carregando dentro de si o mesmo medo que sentia quando era criança. Camila era diferente. Desde o primeiro dia em que entrou naquela família, tentou conquistar o carinho dos sogros. Acordava cedo, preparava o café, ajudava Beatriz com os remédios, cuidava de Clara, trabalhava durante o dia e, quando voltava para casa, ainda ajudava com os serviços domésticos. Nunca exigiu reconhecimento, nunca pediu tratamento especial, só queria sentir que fazia parte daquela família. Mas Augusto tinha dificuldade em aceitar qualquer coisa que não fosse feita exatamente como ele queria. Certa manhã, Camila preparava o almoço. Beatriz vinha reclamando de dores nos dentes havia alguns dias. Por isso, Camila decidiu cortar a carne em pedaços menores. Era um gesto simples, um gesto de cuidado. Augusto entrou na cozinha. Olhou para a tábua, depois para a carne. Franziu a testa. "Quem cortou isso assim?" Camila respondeu: "Fui eu, Senhor Augusto. Pensei que ficaria mais fácil para Dona Beatriz mastigar." Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu: "Nesta casa, ninguém muda as coisas porque acha que sabe fazer melhor." Camila abaixou os olhos. "Eu só queria ajudar." Augusto continuou:
Então ajude seguindo a maneira como sempre fizemos. Daniel entrou naquele momento. Olhou para a esposa, depois para o pai. Queria dizer alguma coisa. Queria explicar que Camila só estava tentando cuidar da mãe dele, mas permaneceu calado. Camila percebeu e deu um pequeno sorriso. Um sorriso triste, como quem dizia: não precisa. Mas, por dentro, alguma coisa se quebrava. Mais tarde, Beatriz encontrou Camila sozinha na cozinha. Segurou sua mão. Não leve isso para o coração, minha filha. Camila respondeu. Eu sei, Dona Beatriz. Depois respirou fundo. Eu só queria ajudar. Beatriz apertou a mão da nora. Eu sei. Aquele pequeno episódio parecia insignificante, mas não era. Porque as grandes rupturas familiares quase nunca começam com uma grande tragédia. Começam com pequenas feridas que ninguém trata. Uma palavra hoje, um silêncio amanhã, uma humilhação depois. Até que, um dia, alguém percebe que já não se sente em casa dentro da própria casa. Naquela noite, Daniel e Camila estavam sentados na varanda. Clara já dormia. O vento passava lentamente pelas árvores. Daniel perguntou: você ficou magoada? Camila demorou a responder. Um pouco. Depois olhou para o marido. O que me machuca não é seu pai falar daquele jeito comigo. Daniel ficou em silêncio. É perceber que ele nunca tenta me conhecer de verdade. Daniel abaixou os olhos. Camila continua. Eu só queria que um dia ele olhasse para mim como alguém da família. Ela segurou a mão do marido, não como uma intrusa. Daniel apertou seus dedos. Um dia isso vai acontecer. Camila sorriu, mas, pela primeira vez, nenhum dos dois acreditou naquela promessa. Porque algumas famílias não se quebram por falta de amor. Elas se quebram quando o medo começa a ocupar o lugar do respeito. E, naquela casa, esse dia estava cada vez mais próximo. Daniel amava o pai. Isso era verdade. Augusto havia trabalhado durante toda a vida para que nada faltasse ao filho. Ensinou Daniel a trabalhar. Ensinou honestidade. Ensinou responsabilidade. Quando Daniel era criança, Augusto era o homem que parecia capaz de resolver qualquer problema. Se Daniel caía, o pai o levantava. Se Daniel tinha medo, o pai dizia: enquanto eu estiver aqui, você estará protegido. Daniel nunca esqueceu aquelas palavras. Talvez por isso fosse tão difícil perceber que o mesmo homem que havia sido seu porto seguro agora era a principal fonte de conflito dentro de sua própria casa. Daniel sempre acreditou que o silêncio evitava problemas. Quando Augusto criticava Camila, ele ficava quieto. Quando o pai interferia em suas decisões, ele cedia. Quando Beatriz sofria em silêncio, ele dizia a si mesmo: é melhor não piorar as coisas. Quando Camila chorava, ele dizia: tenha paciência. E assim os meses passavam. Até que Camila descobriu que as críticas feitas dentro daquela casa também eram comentadas fora dela. Certa tarde, durante uma reunião familiar, uma tia distante de Daniel aproximou-se de Camila. Disse sorrindo: então você é a famosa Camila. Camila sorriu, sem entender. Famosa? A mulher riu. Ouvi dizer que você ainda precisa aprender muita coisa para cuidar de uma casa. O sorriso desapareceu do rosto de Camila. Quem disse isso? A resposta veio naturalmente. Dona Beatriz. Camila sentiu um aperto no peito. Não porque alguém tivesse criticado sua comida, mas porque percebeu que aquilo que acontecia dentro de casa havia se transformado em assunto para pessoas de fora. Naquela noite, ela procurou Beatriz. Falou com respeito. Dona Beatriz, posso pedir uma coisa? A mulher assentiu. Se eu errar, pode me corrigir. Mas eu gostaria que nossos problemas ficassem entre nós. Beatriz ficou desconfortável. Eu só contei algumas coisas. Camila respondeu. Eu sei. Depois respirou fundo. Só queria que também contasse que eu tento acertar. Beatriz não respondeu. Camila saiu. Mais tarde, Daniel encontrou a esposa na varanda. Perguntou: você sabia que minha mãe falava sobre mim para outras pessoas? Daniel ficou imóvel.
Às vezes. Camila fechou os olhos. E você nunca me contou. Eu achei que fosse parar. Ela olhou para ele. Para quem escuta, talvez não pareça importante. Fez uma pausa. Mas para quem é julgado, sem saber o que aconteceu. Sua voz falhou. É muito importante. Daniel segurou sua mão. Mea culpa. Camila respondeu. O que mais dói, não é o que disseram. Ela olhou diretamente para o marido. É perceber que eu estava tentando fazer parte desta família, enquanto minha imagem era construída por pessoas que vivem dentro dela. Daniel não conseguiu responder. Naquele momento, começou a entender algo que nunca havia admitido. Ele nunca tinha humilhado Camila. Nunca havia levantado a voz para ela. Mas também nunca defenderá quando deveria. Seu silêncio parecia neutro. Mas não era. O silêncio também é uma escolha. E toda escolha tem um preço. Alguns dias depois, Augusto reuniu todos na sala. Colocou algumas contas sobre a mesa. Disse: a partir do próximo mês, vou administrar todo o dinheiro da casa. Daniel fica surpreso. Por quê? Porque eu tenho experiência. Camila respirou fundo. Seu Augusto, nós continuaremos contribuindo. Só queremos guardar uma pequena parte para Clara. Augusto olhou para ela. Você acha que eu não penso na minha neta? Não é isso. Então por que está preocupada? Camila respondeu. Porque também somos responsáveis pelo futuro dela. Augusto bateu a mão na mesa. Enquanto vocês morarem nesta casa, as decisões serão minhas. Daniel olhou para Camila. Ela não esperava que ele enfrentasse o pai. Só queria que ele dissesse alguma coisa. Mas Daniel ficou calado. Depois falou. Vamos fazer como meu pai pediu. Camila não discutiu. Apenas virou o rosto. Naquela noite, já no quarto, Daniel perguntou. Você está chateada comigo? Camila respondeu. Você percebe que sempre existe uma razão para o seu silêncio? Daniel permaneceu quieto. Às vezes seu pai está nervoso. Ela continuou. Outras vezes sua mãe pode ficar triste. Depois você diz que, e não é o momento. Camila apertou a mão dele. E enquanto você espera pelo momento perfeito, as coisas continuam acontecendo. Daniel abaixou a cabeça. Ela então disse algo que ele jamais esqueceria. Eu nunca pedi que você brigasse com seus pais. Eu só queria sentir que, quando alguma coisa fosse injusta, você estaria ao meu lado. Naquela noite, Daniel percebeu que seu casamento estava em perigo. E, pela primeira vez, teve medo, não do pai, mas de perder a mulher que amava. Durante semanas, Daniel tentou encontrar coragem para conversar com Augusto. Um dia, encontrou Samuel na praça. Samuel era um antigo professor da cidade. Tinha cabelos brancos, voz calma e uma maneira de falar que fazia as pessoas pensarem antes de responder. Daniel contou tudo. Samuel ouviu, sem interromper. Depois perguntou. Você ama seu pai? Sim. E ama sua esposa? Mais do que tudo. Samuel sorriu. Então seu problema não é falta de amor. Daniel esperou. É falta de coragem. As palavras doeram. Samuel continua. Quando eu era jovem, também achava que o silêncio protegia minha família. Eu pensava que o tempo resolveria os problemas. Mas o tempo não resolve aquilo que ninguém tem coragem de enfrentar. Daniel ficou olhando para o chão. Samuel colocou a mão sobre seu ombro. Honrar os pais é uma virtude. Mas honrar não significa permitir que alguém destrua sua família. Naquela noite, Daniel decidiu conversar com o pai. Mas o destino foi mais rápido. Depois do jantar, Augusto voltou a discutir sobre dinheiro. Daniel tentou explicar que precisava administrar uma parte de seu próprio salário. Augusto interpretou aquilo como desafio. Então agora você quer fazer suas próprias regras? Não, pai. Quero apenas cuidar da minha esposa e da minha filha. Augusto ficou de pé. Eu construí esta casa. Eu sustentei esta família. Passei a vida trabalhando para vocês. Daniel respondeu. Eu sei. Então por que está fazendo isso comigo? Daniel respirou fundo. Porque agora eu também tenho uma família. Augusto endureceu o olhar. Sua família sempre foi esta casa. Daniel balançou a cabeça.
Continua sendo. Mas agora ela também inclui Camila e Clara. O silêncio tomou conta da sala. Beatriz sentiu que alguma coisa estava prestes a acontecer. Augusto apontou para a porta. Se você acredita que pode viver melhor sem seguir as regras desta casa. Ele fez uma pausa. Então construa a sua própria. Daniel permaneceu imóvel. Talvez ainda esperasse que o pai voltasse atrás. Mas Augusto continuou. Quem não aceita minhas decisões é livre para sair. Beatriz levantou-se. Augusto, não faça isso. Ele não respondeu. Camila entrou na sala carregando Clara. A menina percebeu que havia algo errado. Daniel olhou para a esposa. Camila disse baixinho. Vamos. Daniel subiu ao quarto. Pegou algumas roupas. Documentos. Os brinquedos de Clara. Tudo coube em 2 malas antigas. Quando voltou à sala, Beatriz chorava. Ela abraçou a neta. Depois olhou para Camila. Queria pedir que ficassem, mas não encontrou coragem. O silêncio venceu, mais uma vez. Daniel colocou as malas no carro. Antes de entrar, olhou para casa. Esperou. Talvez o pai aparecesse. Talvez dissesse: Filho, vamos conversar. Mas a porta permaneceu fechada. Daniel entrou no carro. Camila segurou sua mão. Clara dormia no banco traseiro. O carro começou a se afastar. Atrás da janela, Augusto observava tudo. Segurava uma xícara de café que já havia esfriado. Seu orgulho dizia: Você fez o certo. Mas seu coração começava a perguntar: Então por que a casa parece tão vazia? Quando o carro desapareceu no final da rua, o silêncio tomou conta da casa. E, naquela noite, Augusto ainda acreditava que havia vencido uma discussão. Não percebeu que havia acabado de perder uma parte da própria família. Nas primeiras semanas, Augusto fingiu que nada havia mudado. Quando os vizinhos perguntavam por Daniel, respondia. Ele escolheu seguir a própria vida e mudava de assunto. Mas a realidade era outra. Na hora do café, seus olhos procuravam a cadeira onde Clara costumava sentar. No corredor, esperava ouvir os passos do filho. No quintal, ainda havia um pequeno brinquedo esquecido. Beatriz percebeu tudo, mas não dizia nada. Enquanto isso, Daniel e Camila começaram uma nova vida. A casa era pequena. Os móveis eram simples. O dinheiro era contado. Mas havia algo que não existia mais na antiga casa. Paz. Clara voltou a rir. Camila voltou a cantar enquanto fazia o jantar. Daniel começou a participar das decisões da própria família. Certa noite, ele disse: Sinto falta dos meus pais. Camila segurou sua mão. Eu também. Daniel fica surpreso. Depois de tudo, ela respondeu: Eu nunca deixei de amar seus pais. Eu só não sabia mais como viver perto deles. Enquanto isso, na casa de Augusto, Renata e Marcelo começaram a aparecer com mais frequência. Renata era filha de Augusto. Marcelo era seu marido. Chegavam trazendo frutas, remédios, doces, pequenos presentes. Marcelo consertava o portão, trocava lâmpadas, cuidava do jardim, perguntava sobre a saúde de Beatriz. E, principalmente, escutava Augusto. Não o interrompia, não o contrariava. Quando Augusto contava alguma história antiga, Marcelo prestava atenção como se fosse a coisa mais importante do mundo. Certa manhã, durante uma caminhada, Marcelo disse: O senhor construiu uma vida admirável. Augusto sorriu. Pouca gente consegue deixar um patrimônio assim para a família. Augusto endireitou os ombros. Marcelo continuou: Hoje em dia, quase ninguém pensa nos pais como Renata pensa. Augusto ficou emocionado. Pouco a pouco, começou a sentir algo que havia perdido desde que Daniel saíra. A sensação de ser importante. As visitas passaram a acontecer todos os fins de semana. Renata preparava o café. Marcelo consertava alguma coisa. Os dois faziam Augusto sentir que ele ainda tinha uma família ao seu lado. Mas havia uma diferença. Daniel tinha ficado longe porque respeitara o espaço que o próprio pai exigirá. Renata e Marcelo estavam perto porque perceberam uma oportunidade.
Eles não criticavam Daniel. Não precisavam. Bastava deixar Augusto tirar suas próprias conclusões. Certa noite, depois que Beatriz foi dormir, Marcelo ficou sozinho com Augusto na varanda. Falou sobre o futuro. Pai, o senhor já pensou em organizar melhor seu patrimônio? Augusto olhou para ele. Por quê? Porque ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Vocês trabalharam a vida inteira. Merecem uma velhice tranquila. Augusto permaneceu em silêncio. Marcelo não insistiu. Mudou de assunto. Foi exatamente isso que fez a ideia parecer confiável. Dias depois, Renata voltou ao assunto. Falou sobre investimentos. Disse que algumas pessoas estavam conseguindo uma boa renda sem precisar trabalhar mais. Augusto ouviu. Não demonstrou interesse, mas também não rejeitou. Naquela noite, ficou pensando. Ele queria garantir uma velhice tranquila para Beatriz. Queria continuar independente. Queria provar para si mesmo que ainda sabia tomar boas decisões. E Marcelo havia percebido exatamente esse desejo. Uma ideia havia sido plantada. Agora só precisava crescer. Marcelo nunca chegou dizendo: entregue seu dinheiro para mim. Ele era mais inteligente do que isso. Primeiro construiu confiança. Depois criou proximidade. Só então apresentou a oportunidade. Certa tarde, trouxe uma pasta. Sentou-se diante de Augusto. Conheço uma empresa de beneficiamento agrícola. Está crescendo muito. Alguns investidores da região já estão recebendo bons retornos. Augusto perguntou: é seguro? Marcelo respondeu: nada é 100% seguro. Depois sorriu. Mas os números são muito bons. A resposta pareceu sincera. E justamente por isso convenceu. Nos dias seguintes, Marcelo não tocou mais no assunto. Continuou agindo como sempre. Levava Beatriz ao médico. Consertava coisas. Comprava remédios. Conversava com Augusto. O investimento desapareceu das conversas. Até que o próprio Augusto perguntou: e aquela empresa? Marcelo respondeu: se o senhor quiser, posso mostrar os documentos. Augusto analisou os papéis. Havia números, provisos, gráficos, contratos. Tudo parecia profissional. Renata também dizia: pai, se o senhor confiar, pode deixar uma parte trabalhando para vocês. Beatriz, porém, tinha dúvidas. Por que não perguntamos ao Daniel? O rosto de Augusto mudou. Daniel? Para quê? Ele já escolheu o lado dele. Beatriz ficou quieta. Augusto continuou: meus assuntos eu resolvo. Na manhã seguinte, Samuel apareceu. Conversando sobre a vida, acabou ouvindo sobre o investimento. Ficou sério. Augusto, na nossa idade, o mais importante não é ganhar mais. É conservar o que já conquistamos. Augusto sorriu. Você ficou desconfiado demais com a idade. Samuel respondeu: talvez. Depois olhou para ele. Mas dinheiro não deve ser entregue apenas porque alguém sabe dizer as palavras certas. Augusto ficou irritado. Marcelo é família. Samuel respondeu: justamente por isso tudo precisa ser ainda mais claro. Augusto não quis ouvir. Quando Samuel foi embora, ficou olhando para o portão. Dentro de si, pensava: eu conheço as pessoas. Eu nunca fui enganado. Naquela tarde, ele e Beatriz foram ao banco. A atendente colocou os documentos sobre o balcão. Perguntou: o senhor confirma o saque? Augusto respondeu: confirmo. Era o dinheiro de quase 40 anos. Economias feitas em dias de chuva, em dias de doença, em épocas de pouco trabalho. Dinheiro guardado para a velhice. Beatriz segurou sua mão. Augusto disse: vai ficar tudo bem. Quando Marcelo recebeu o dinheiro, abaixou a cabeça. Pode confiar em mim, pai. Eu nunca vou decepcionar o senhor. Augusto sorriu. Naquele instante, acreditava que estava garantindo o futuro. Não percebeu que estava entregando seu último apoio financeiro a alguém que havia passado meses estudando sua confiança. Os primeiros dias foram tranquilos. Marcelo ligava: pai, está tudo andando. Estamos fechando um contrato. Logo teremos novidades.
Augusto contava aos amigos. Meu genro entende de negócios. Foi uma excelente decisão. Mas então as ligações começaram a diminuir. Primeiro todos os dias. Depois uma vez por semana. Depois a cada 15 dias. Sempre havia uma explicação. Uma reunião. Uma viagem. Um contrato. Um problema. E Augusto acreditava. Porque admitir a dúvida significaria admitir que talvez tivesse cometido um erro. E o orgulho não permitia isso. Até que um dia, Marcelo não atendeu mais. Augusto tentou manter a calma. Ligou, novamente. Nada. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. Perguntou a Renata. Ela também parecia confusa. Disse que Marcelo estava viajando. Depois que estava resolvendo negócios. Depois que precisava de alguns dias. Mas os dias passaram. Certa manhã, Augusto decidiu visitar a casa da filha. Ele e Beatriz pegaram um ônibus. Durante o caminho, Augusto ainda procurava desculpas. Talvez eles tenham viajado. Talvez estejam trabalhando. Talvez Marcelo tenha perdido o telefone. Beatriz permaneceu, olhando pela janela. Quando chegaram, o portão estava fechado. As janelas estavam escuras. Augusto bateu. Chamou. Renata. Nada. Esperou. Ligou. O telefone estava desligado. Depois de quase 2 horas, uma vizinha apareceu. Olhou para os dois. Os senhores estão procurando a família que morava aqui? Augusto respondeu. Minha filha mora aqui. A mulher hesitou. Eles se mudaram. Augusto ficou imóvel. Como assim? Faz umas 2 semanas. Disseram que receberam uma oportunidade em outro estado. Venderam algumas coisas e foram embora. Beatriz deixou cair a pequena cesta que carregava. As frutas rolaram pela calçada. Augusto não se moveu. A rua parecia silenciosa demais. Naquele instante, uma pergunta surgiu dentro dele. Por que eles foram embora, sem dizer nada? A resposta veio lentamente. Ele havia confiado em Marcelo. Havia entregado todo o dinheiro. E agora não conseguia sequer encontrá-lo. De volta para casa, Augusto abriu os documentos. Começou a verificar tudo. Quanto mais lia, mais pálido ficava. Havia informações que ele não tinha compreendido. Havia contratos que não conhecia. Havia movimentações que não sabia explicar. E, naquele momento, percebeu que não havia perdido apenas dinheiro. Havia perdido a segurança que levará uma vida inteira para construir. Sentou-se na varanda. O café esfriou diante dele. Beatriz sentou ao lado. Augusto. Ele não respondeu. Depois de alguns minutos, disse: Eu fiz tudo errado. Beatriz segurou sua mão. Talvez ainda dê para consertar. Augusto balançou a cabeça. Eu não estou falando só do dinheiro. Olhou para a cadeira e se declara. Estou falando do Daniel. Naquela noite, não conseguiu dormir. Fechava os olhos e lembrava da noite em que expulsara o filho. Lembrava de Camila segurando Clara. Lembrava de Daniel parado diante da porta, esperando que o pai dissesse alguma coisa. E ele não disse. Augusto levantou-se. Foi até o quarto antigo de Daniel. Ainda havia algumas coisas guardadas. Uma fotografia. Um brinquedo antigo. Um pequeno caderno. Ele pegou uma foto. Daniel ainda era criança. Estava sentado sobre os ombros do pai. Augusto fechou os olhos. Lembrou de quando o filho caía. Ele corria para levantá-lo. Lembrou de quando Daniel tinha febre. Passou a noite acordado ao lado dele. Lembrou de quando Daniel tinha medo de dormir sozinho. E Augusto dizia: Enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer com você. Então veio a pergunta que o destruiu. Em que momento eu deixei de ser esse pai? Na manhã seguinte, Augusto encontrou Samuel. Os dois sentaram-se debaixo de uma árvore. Durante alguns minutos, nenhum dos dois falou. Então Augusto disse: Eu perdi tudo. Samuel respondeu: Não. Augusto olhou para ele. Você perdeu dinheiro. Perdeu o orgulho. Mas ainda pode recuperar sua família. Augusto abaixou os olhos. E se eles não me aceitarem? Samuel respondeu: O perdão não começa em quem foi machucado.
Começa em quem reconhece que machucou alguém. Augusto respirou fundo. Samuel continua. Você passou a vida tentando vencer discussões. Agora precisa vencer o próprio orgulho. As palavras ficaram dentro dele. Naquela noite, Augusto abriu novamente o álbum de fotografias. Encontrou uma foto de Camila. Ela estava ao lado de Beatriz, sorrindo. Augusto ficou olhando por muito tempo. Pela primeira vez, percebeu que nunca havia tentado realmente conhecer aquela mulher. Durante anos, enxergou apenas o que ela fazia de errado. Nunca enxergou tudo o que ela fazia certo. Beatriz entrou no quarto. Vamos procurar Daniel. Augusto respondeu. Não. Ela olhou, surpresa. Eu vou sozinho. Preciso pedir perdão. Não como pai. Não como dono da casa. Não como homem que sempre acredita estar certo. Ele respirou fundo. Vou como alguém que finalmente entendeu o tamanho do próprio erro. Antes do amanhecer, Augusto levantou. Vestiu uma camisa simples. Calçou as sandálias antigas. Pegou a bicicleta. Beatriz observou da porta. Você quer que eu vá junto? Augusto balançou a cabeça. Não, desta vez, preciso fazer isso sozinho. Ele começou a pedalar. O caminho parecia muito mais longo do que realmente era. A cada rua, uma lembrança. A primeira bicicleta, de Daniel. O primeiro dia, de escola. O casamento. O nascimento de Clara. A primeira vez que Camila o chamou de pai. E depois, a noite em que os expulsou. Augusto parou algumas vezes. Precisava respirar. Não tinha medo de Daniel. Tinha medo do próprio passado. Porque pedir perdão não era difícil quando acreditávamos estar certos. Difícil era admitir. Eu estava errado. Depois de algum tempo, chegou a pequena casa onde Daniel morava. Era muito menor do que a casa de Augusto. O quintal era pequeno. Havia algumas flores perto da porta. Um brinquedo de Clara estava no chão. Uma bicicleta encostada na parede. Augusto ficou parado. Olhou para aquela casa e percebeu uma coisa. Era pequena, mas parecia viva. Havia algo ali que ele já não sentia na própria casa. Paz. Nesse momento, a porta se abriu. Camila apareceu. Ao ver Augusto, ficou surpresa. Os dois permaneceram em silêncio. Ela poderia ter fechado a porta. Poderia ter lembrado de tudo. Poderia ter dito que ele não era bem-vindo. Mas não fez nada disso. Apenas respirou fundo e disse: Bom dia. Depois acrescentou: Entre. Augusto sentiu os olhos arderem. A mulher que ele tantas vezes julgara ainda estava disposta a tratá-lo com respeito. Ele entrou. Daniel apareceu na sala. Quando viu o pai, ficou imóvel. Durante alguns segundos, nenhum dos dois falou. Havia poucos passos entre eles, mas parecia existir uma distância de anos. Augusto caminhou lentamente. Suas mãos tremiam. Daniel não se moveu. Então Augusto abaixou a cabeça. Filho, sua voz falhou. Ele tentou novamente. Me perdoe. Daniel fechou os olhos. Augusto continuou. Errei. Fui orgulhoso. Quis controlar tudo. Não escutei vocês. Machucava a sua esposa. Machucava você. E ainda acreditava que estava fazendo tudo pelo bem da família. As lágrimas começaram a cair. Confiei em quem não deveria. E deixei de confiar em quem sempre esteve ao meu lado. Daniel também começou a chorar. Augusto continuou. Eu sei que pedir perdão não apaga o que fiz. Não espero que você esqueça. Só precisava dizer que finalmente entendi. Daniel ficou alguns segundos em silêncio. Depois caminhou até o pai. Segurou seus ombros. Pai. Augusto levantou os olhos. Daniel disse: Eu nunca deixei de amar o Senhor. Eu só sofri porque o Senhor nunca acreditou em mim. Augusto abraçou o filho. Os dois choraram. Sem discussão. Sem orgulho. Sem vencedor. Sem derrotado. Apenas um pai e um filho tentando reconstruir algo que quase perderam. Nesse momento, Clara apareceu. Olhou para o avô. Depois perguntou: Vovô, por que o senhor está chorando? Augusto ajoelhou. Abracou Anita. Porque o vovô sentiu
muita saudade. Claire sorriu. Passou a pequena mão pelo rosto dele. Então, vem brincar com a gente. Augusto fechou os olhos. Aquela frase simples destruiu o último pedaço de orgulho que ainda existia dentro dele. Porque crianças não perguntam quem estava certo. Elas só querem que aqueles que amam voltem para perto. Camila aproximou-se. Augusto olhou para ela. Por alguns segundos, não conseguiu falar. Depois disse: Camila. Ela respondeu: Sim, obrigado por ter cuidado da minha família mesmo quando eu não soube reconhecer isso. Camila sorriu. Se ainda somos família, não precisamos agradecer. Augusto abaixou a cabeça. Pela primeira vez, compreendeu. O perdão não significava esquecer o passado. Significava decidir que o passado não teria mais o poder de destruir o futuro. Algumas semanas depois, Daniel, Camila e Clara voltaram à antiga casa. Não voltaram porque Augusto exigiu. Voltaram porque quiseram. E essa diferença mudou tudo. O quintal voltou a ter risadas. Clara voltou a correr perto da mangueira. Camila ajudava Beatriz na cozinha. Daniel consertava uma parte da cerca. E Augusto observava tudo. Mas agora ele não dava ordens. Perguntava: Você precisa de ajuda? Como você acha melhor fazer? Clara, quer que o vovô brinque com você? Pequenas frases, mas para aquela família, significavam uma mudança enorme. Certa tarde, Augusto estava sentado sob a mangueira. Clara brincava perto dele. Daniel conversava com Beatriz. Camila preparava café. Samuel apareceu para visitá-lo. Sentou-se ao seu lado. Depois perguntou: Augusto, você ainda sente falta do dinheiro? Augusto sorriu. Sentou. Samuel ficou em silêncio. Augusto continuou: É claro que sinto. Era o dinheiro de uma vida inteira. Mas sabe o que dói mais? Samuel olhou para ele. O tempo que desperdicei. Augusto observa Daniel. Se eu tivesse ouvido mais, falado menos, confiado mais em quem me amava e controlado meu orgulho, talvez eu nunca tivesse pago um preço tão alto. Samuel não respondeu. Não precisava. Algumas verdades não precisam de explicação. Augusto havia aprendido da maneira mais difícil. Dinheiro pode desaparecer. Uma casa pode ser vendida. Um patrimônio pode ser perdido. Mas existe uma riqueza que nenhuma conta bancária consegue substituir: a confiança de um filho, o abraço de um neto, a mão de uma esposa, a presença de alguém que ainda deseja sentar ao seu lado depois de você ter errado. Durante muitos anos, Augusto acreditou que o chefe de uma família precisava ser obedecido. Agora entendia outra coisa. Um verdadeiro pai não é aquele que consegue fazer todos obedecerem. É aquele que consegue fazer todos se sentirem seguros para falar. Um verdadeiro marido não é aquele que evita qualquer conflito. É aquele que tem coragem de proteger aquilo que é justo. E uma verdadeira família não é aquela onde ninguém discorda. É aquela onde, mesmo depois das diferenças, ainda existe vontade de voltar para casa. Augusto perdeu dinheiro. Perdeu meses. Perdeu a confiança do filho. Perdeu noites de sono. Mas teve uma segunda chance. E aprendeu que nem todo mundo recebe essa oportunidade. Por isso, naquela tarde, quando Clara correu até ele e perguntou: Bobo, vamos brincar? Augusto se levantou. Sorriu. E respondeu: Vamos. Ele segurou a mão da neta. Caminhou pelo quintal. E, pela primeira vez em muitos anos, não pensou no dinheiro. Não pensou no patrimônio. Não pensou em quem estava certo. Pensou apenas em uma coisa: que aquela pequena mão ainda segurava a sua. E isso era suficiente. Talvez a maior tragédia de uma família não seja quando alguém vai embora. Talvez seja quando as pessoas ainda estão juntas, mas já não conseguem conversar. Augusto precisou perder dinheiro para entender o valor da prudência. Precisou perder o filho para entender o valor da escuta. E precisou perder o orgulho para descobrir o verdadeiro significado de ser pai. Porque dinheiro perdido pode ser recuperado.
Uma casa pode ser reconstruída, mas o tempo que passamos machucando quem amamos nunca volta. Se ainda existe alguém em sua família com quem você precisa conversar, não espere que o orgulho fale primeiro. Às vezes, uma simples frase pode abrir uma porta que parecia fechada para sempre. Errei. Me perdoe. E talvez seja justamente essa frase que salve uma família antes que seja tarde demais.